Histórias que inspiram, histórias que motivam. Eu sou Carlos Gregório, empreendedor, e acredito que o empreendedorismo transforma vidas. E nada melhor do que exemplos reais para que a gente possa nos motivar e passar a sonhar e trabalhar para viver novos sonhos. Hoje eu estou aqui com a Emanuele Paiva, nutricionista, proprietária e idealizadora do Gevita, o maior grupo de saúde extra-hospitalar aqui de Mossoró. E a gente vai conhecer um pouco da história dela, que chegou lá, que tem trilhado sonhos, que tem vivido histórias e vai compartilhar com a gente no programa de hoje aqui na Telecab. Obrigado, Manu, pela recepção e por estar aqui recebendo nossa equipe para contar um pouco da sua história, de como é que começou a sua empresa, dos seus sonhos, do que lhe motiva. Mas nós sabemos, para que você chegasse lá, existe uma grande caminhada. E eu queria entender um pouco de quem é a Manu, de como isso começou. Enfim, seja bem-vinda. Obrigado. Obrigada, Gregório. Essa apresentação já é uma inspiração, né? Porque falar de empreendedorismo é falar de sonhos, falar de nunca desistir. Realmente sou muito grata, obrigada pela oportunidade. Realmente é uma história de não 1 ano ou 2 anos, já vão fazer 15 anos, né, que nós estamos a trajetória, com grandes curvas, com grandes ladeiras, com grandes subidas, mas com certeza aprendendo diariamente a fazer uma gestão empreendedorismo ainda melhor. Obrigada pela participação. Até porque a gente sabe que empreender é isso, né? Às vezes quem está de fora, quem não tem uma empresa, quem tem seu sonho, que quer abrir seu negócio, acha que empreender é aquela subida, mas o empreendedor ele tem que ser resiliente. É uma montanha-russa de emoções. A gente está embaixo, de repente a empresa está crescendo, chega naquele ápice, a gente acha que vai avançar mais e vem aquela queda. Então são vários momentos que acabam desafiando a gente que tem empresa para poder seguir. E isso é tão real, porque se você pegar as histórias brilhantes que a gente vê de grandes empreendedores que nos inspiram, todos eles já passaram diversos ciclos. Eu costumo dizer que o empreendedorismo hoje são ciclos, né? A gente precisa sonhar, a gente precisa acreditar, mas é precisa saber viver cada ciclo. Ciclo, inclusive, de crescimento, de descrescimento, né? Ciclo onde a gente vai precisar fazer várias curvas, vai pensar em desistir, mas a coragem e a vontade de continuar é que realmente vai fazer com que aquele propósito, aquele sonho chegue até o seu ponto final. Você falou uma palavra que para mim é mágica enquanto empreendedor: sonhar. A Emanuele, lá criança, o que é que a Emanuele sonhava? Quem era a Emanuele criança? Porque eu sempre falo, empreendedorismo não existe uma faculdade, não existe curso, não existe uma formação. A gente acaba se tornando empreendedor. Mas quem era a Emanuele criança que sonhava? O que é que ela sonhava para a vida dela? Como foi sua infância? A Emanuele criança, né, era uma criança sapeca, né? Então, uma criança que inquieta, gostava de fazer de tudo um pouco. E uma criança que desde muito cedo gostava muito do esporte. Desde muito cedo procurei trabalhar no colégio, né, as feiras de ciências, os campeonatos esportivos sempre me chamavam muito atenção. Então a Emanuele criança, a gente pensar ali naquela primeira, segunda infância, foi uma atleta, né? Então a partir daí começou a desenvolver várias habilidades que hoje eu entendo que são habilidades que eu fui treinada desde ali dos 7, 8, 9 anos, eu já comecei a jogar desde essa idade, né? Então para mim definir a Emanuele na infância, a Emanuele sonhadora, que gostava de desafios, um pouco teimosa, mas eu costumo dizer que a teimosia ela tem duas vertentes. Sim. Você pode ser teimosa contra criando barreiras, e você pode trazer a teimosia para o seu lado, onde você não deixa de sonhar. Às vezes a teimosia, você não pode ser inconsequente com sua teimosia, mas a minha teimosia ela sempre foi muito direcionada, né, extremamente direcionada a sempre criar soluções para o que eu tinha dificuldade. Então todo mundo dizia assim, não vai dar certo. E eu dizia, vai. Talvez não da forma que eu queira, mas da forma que precise ser. E aí é uma mudança de chave, é uma mudança de mindset, porque você também vai se desconstruindo nesse processo. E nesse processo você não vai desconstruindo só quando você tem 30, 40 anos. Muitas vezes, só pegando um pouquinho o gancho, as pessoas esperam ter 20 anos, 30 anos, porque não está pronto para começar. E a gente começa com o que tem, da forma que dá para ser. Verdade. Eu costumo dizer que Mário Sérgio Cortella fala, né? Faça o seu melhor enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Então, dentro do que você tem, o que você conseguir fazer melhor, com certeza vai gerar a oportunidade de fazer melhor ainda. Você abriu um parênteses aí que, para mim, é muito forte, uma questão que faz parte da minha infância também, que foi essa questão da escola. Eu também, assim, eu não era aquele aluno nota 10, mas eu era aquele aluno que sempre, quando tinha alguma coisa da escola, acabava liderando. E eu fui numa escola aqui em Mossoró, que era muito tradicional fazer grandes feiras de ciência. E eu falo, às vezes chega alguém que estudou comigo na época, estudou na mesma escola, eu sempre falo, poxa, tudo que a gente viveu naquela escola, para mim, foi fundamental para a pessoa que eu me tornei hoje. A Emanuela era uma boa aluna, você também liderava, como era... Eu me senti muito como você aí nessa questão das escolas. E eu costumo dizer que hoje é um ponto essencial para quem pensa em ter filhos ou já tem filhos e deseja que esses filhos sejam empreendedores ou intraempreendedores.
Porque muitas vezes a gente associa empreendedor ao empresário. Sim. Mas você pode ser um grande intraempreendedor numa grande companhia, sendo funcionário daquela Sim. companhia. E por que eu trouxe esse assunto justamente na infância? Porque muitas vezes aquela ideia que aquela criança tem, ela precisa de validação. E às vezes a ideia é muito fora da curva. E às vezes os próprios pais e a família vai dizer, não faz isso não, que ninguém faz isso não. E você às vezes vai matando aquela própria característica empreendedora, inovadora de correr risco. Então, trazendo um pouco da Feira de Ciências, né, que era muito do auge, né, eu me lembro, Feira de Ciências, né, onde teve uma situação que a gente locou, na época não tinha, né, carroças para fazer transporte, né, mas o que? Teve a iniciativa, teve a ideia, né, e a gente sempre gostava de fazer projetos, teve a Secosse também, que a gente competia turma com turma, né, e eu acho que é nessa hora onde você começa, desde pequenininho, então ser empreendedor, como você fala, não tem uma faculdade, não tem um livro, não tem um curso, né, muitas vezes é do seu dia a dia, é da sua coragem de fazer diferente, é de você inovar e muito importante, muitas pessoas matam seus sonhos porque procuram validação que faltou lá na infância. Então, acho que hoje, se eu pudesse deixar um recado a todos que sonham com desenvolvimento, seja empreendedor daqueles, é que validem desde pequenos. Se já é adolescente, validem, mas se já é adulto, validem. Então, a gente precisa validar isso enquanto pessoas que querem se desenvolver empreendedores ou como time, né? Nosso time, a gente vai falar um pouco de time, de liderança, a gente tem que validar a opinião das pessoas para que elas corram esse risco. Falando um pouquinho aí dessa questão de você quando era criança, como era o apoio dos seus pais? Eles lhe incentivavam? Seus pais também são empreendedores? Como era esse relacionamento com eles? Perfeito. Meu pai foi empreendedor, né, 20, 30 anos, eu já nasci dentro de um berço de empreendedorismo e também já vivi e vi todos os riscos que eram empreendedorismo. Mas risco não de você encerrar carreiras, risco de você fechar ciclos, como eu te falei. Então, se você pensar numa linha de produção de alguma empresa que lança produtos, esse produto tem um início e tem um final de um ciclo. Sim. E aí você lança outro produto. Isso não é diferente para quem trabalha com serviço. Você lança uma tendência, o comportamento do consumidor vai sinalizando isso, que aquilo já não atende mais. E aí você fecha um ciclo e aumenta o ciclo. Então, meu pai, principalmente, né, minha mãe, logo também, dentro da linha de atletismo que eu tinha, né, de esporte, o que é que acontecia? Ele validava absurdamente tudo que eu queria fazer. Mas eles eram da área da saúde também? Nunca foram da área da saúde. Deles era de outro setor? A empresa de outro setor, serviço, né, trabalhava com copiadora durante muito tempo, mas quando a gente percebe a linha do empreendedorismo, os problemas quase que são os mesmos. É inovação, é um bom gerenciamento, é uma boa liderança, é uma boa cultura. Né? Só que um vai aplicar em serviços, outro em varejo, outro na indústria e o segmento vai mudar. Um vai para segmento de saúde, outro vai para segmento de viagens, outro vai para segmento... Mas os nossos problemas são muito semelhantes. As dores, né? As dores são muito semelhantes, né? Mas falando da Manu, né, da infância, ela teve absurdamente muita validação. Então, para você ter ideia, eu fiz minha primeira viagem para jogar fora, eu tinha 9 anos de idade. E não foi uma viagem assim para Natal, eu fui para Maceió. Então, mas ali envolvia um planejamento, envolvia o risco, eu não estava sobre a responsabilidade dos meus pais, eu fui para jogar um campeonato, então poderia perder, poderia ganhar. Associe isso ao empreendedorismo. Você vai abrir uma loja, você quem é que está apoiando, tem umas pessoas que diziam, você vai, é louco, você deixar sua filha com 11 anos e tal. Então, quando a gente pensa numa vida de empreendedorismo, é uma vida real, com muita coragem de gerar soluções para o outro. Essa é a única diferença. Eu acho que o empreendedorismo ele tem que ter muito lúcido o que ele serve ao outro. Que ele serve ao próximo. Você falou um pouquinho de escola, para mim foi uma doce recordação, porque isso para mim foi muito forte, foi um período muito forte. E você concluiu seu ensino médio aqui em Mossoró. Como foi sua graduação? A gente fala que para empreender, a gente já comentou aqui, para empreender não existe uma formação. A sua formação acadêmica em quê? Eu terminei todo o meu 2º grau aqui e eu passei no meu primeiro vestibular. Se você me perguntar assim, Manu, mas você já sabia que queria nutrição? Eu não sabia. Sinceramente falando, até hoje, eu não sei qual foi o gatilho, né, inicial. E eu acho que muitos daqueles jovens ali, por volta de 16 anos, passam por essa angústia. É uma decisão que a gente tem que tomar muito novo, assim, que às vezes a gente não está preparado. Não, mas nós não estamos, mas nós não estamos preparados aos 16 anos. Infelizmente, essa é a realidade. Então, ela vem muito de uma conjuntura familiar. Né? Só que nessa conjuntura familiar a gente precisa saber se isso está alinhado aos nossos valores, né? E às nossas características, aos nossos pontos fortes, né? E eu escolhi nutrição ali porque eu gostava muito de biologia, era muito boa em biologia, muito boa em química, achei que era algo próximo dessa realidade.
Fiz vestibular na UFPB, em João Pessoa, e passei no meu primeiro vestibular com 18 anos, né? Com 18 anos fui, né? Passei esses 4 anos, e eu costumo dizer que a minha faculdade foi minha primeira empresa. Mas por que, Manu, sua primeira empresa? Porque eu não era só uma aluna, eu era uma caçadora de oportunidades dentro da universidade. Eu costumo dizer que o profissional que espera receber um diploma para ser um profissional, ele já sai atrás no mercado de trabalho. Verdade. Eu vejo muitas pessoas, e isso dentro do colégio também, se a gente pensar e voltar um pouquinho, né? Sim. Nas feiras de ciências, nos campeonatos esportivos, nos relacionamentos com os professores. Se a gente pensar tudo isso, isso é relacionamento, isso é network, isso Sim. é referência, isso é indicação, isso é credibilidade. Quantos professores eu não tenho hoje que lembram, Manu, não conheço demais, Manu era danada, Manu gostava de criar, né? Então, a minha faculdade em específico foi uma faculdade riquíssima em oportunidades. E essa experiência, assim, 18 anos, saindo do interior, mostrava aqui da gente do interior, para ir morar numa capital sozinha, assim, como foi esse desafio? Literalmente sozinha. Eu fui morar dividindo apartamento, né? Meus pais sempre investiram muito na minha formação, mas até hoje, morar fora, ter um custo de morar fora é caro, né? Então, na época, eu tinha uma mesada para passar por esse mensalmente, para realizar esse sonho. E quando eu cheguei lá, eu tinha que sair da minha zona de conforto, que eu morava com meus pais, e tinha tudo pronto para ser a Manu, que estudava, mas que teve que aprender a cozinhar, teve que aprender a dar conta da casa, teve que aprender a dar conta de sua vida. Então, por um lado, eu acho que essa foi minha grande virada de chave aos 18 anos. Saí de andar de carro com meus pais para andar de ônibus ou a pé, né? E eu sempre considero isso outra virada de chave para a minha vida, onde eu tive a oportunidade de fazer amigos leais até hoje e procurar soluções. Meu foco era procurar oportunidades para gerar soluções. Então, eu tenho amigos professores até hoje. Eu fui bolsista da iniciação científica, eu fui monitora, eu fiz projeto de extensão. Eu costumo dizer que dentro da faculdade eu só não fiz uma coisa que eu teria que ter feito e não deu tempo. Foi fazer um intercâmbio. Foi a única coisa que eu não consegui fazer, mas de monitoria, de iniciação científica, de projeto de extensão. Teve um trabalho até hoje que eu lembro demais, era um trabalho da disciplina de gerenciamento de serviços de alimentação. E aí, todo mundo fazia muito de fast food, e no shopping, entendia, aí eu disse, eu quero fazer uma coisa diferente, E minhas amigas, lavem ela, né? Mas todo mundo já sabia, né? Lavem ela, eu disse, deixa eu colocar a ideia para fluir, né? E aí, você quer fazer o que eu disse, eu quero fazer sobre alimentação de aeronaves. Porque João Pessoa tinha um aeroporto, Sim. Né? Aí a professora olhou para mim, se você vai fazer, eu vou. Colocamos um carro, vivemos uma semana no aeroporto, entendi tudo. Quem fornecia alimentação, na época fornecia refeições muito robustas, né? Então entendi tudo e fui apresentar. E toda vez que eu encontro essa professora, né, eu me formei já faz um tempão, né? Daqui a pouco eu digo quantos anos. Mas ela, quando me vê, ela diz assim, todas as disciplinas que eu vou dar, eu falo do seu trabalho, do quanto a coragem de ser inovador, enquanto a coragem de fazer uma coisa diferente, surtir um grande trabalho. Então, falar de empreendedorismo não é esperar a oportunidade perfeita. As características você pode desenvolver desde muito cedo, na oportunidade que tem, nas dores que tem. Ali eu queria colocar em prática para o meu professor o melhor que eu poderia fazer para ele. Então isso é ser empreendedor. Justamente. Né? A faculdade é um período aí que passa muito rápido, que às vezes o aluno fica preso na sala esperando para sair do mercado quando tiver com o diploma na mão. E você deu provas de que realmente você entra na faculdade, você já pode procurar oportunidades de seguir, trilhar seu caminho. A gente está encerrando agora o primeiro bloco do Cheguei Lá. A gente volta daqui a pouquinho com a Emanuela Paiva, do Grupo Gevita, para conversar com a gente. Até já! A Telecab tem mais conexão para toda a família, como TV mais internet a partir de R$ 89,90, planos de 750 MB, 500 MB, 300 MB e 150 MB. Navegue quando quiser, sem travar. Vem para a Telecab, é mais conexão para você.
A cidade de Baraúna conta com a Microcel, uma loja ampla que oferece o melhor da tecnologia com preços super acessíveis. Eletroportáteis, informática, acessórios, papelaria, segurança e muito mais. Estamos localizados na Rua José Vitalino, número 31. Telefone para contato 84 99129 3687. Jornalismo levado a sério, feito com responsabilidade. As principais notícias do estado em um jornal dinâmico e com credibilidade. Para ficar bem informado do que aconteceu no dia, de segunda a sexta, das 6h30 às 7 horas da noite, Telenotícias na Telecab Canal 10. Cheguei lá de volta, aqui segundo bloco, estou com a Manoel Paiva, do Grupo Gevita, e a gente estava falando no primeiro bloco um pouco da sua infância, da escola, que foi um período marcante para você, até para mim também, e falamos um pouco da sua faculdade. Você se formou, foi fazer a graduação em João Pessoa, e formada, diploma na mão, como foi esse próximo passo? Esse próximo passo tem só um capítulo anterior do diploma da mão. Dentro dessa minha própria fase na faculdade, eu desenvolvi muitas palestras, muitos congressos, fui do centro acadêmico, então sempre me envolvi muito com todos os projetos, como eu havia falado. Você aproveitou a faculdade no volume máximo, digamos assim. Inteira. Então, fizemos muitos congressos e muitos eventos, e duas amigas que estavam em períodos mais adiantados, se formaram antes e abriram uma empresa de eventos. Então, eu fiquei representando na faculdade, já como se fosse uma coordenadora geral, já o processo dessa empresa. E isso foi me dando habilidade gerencial com as ideias. Então eu tirei somente aquela ideia, ou então somente aquela habilidade de participar de projetos, para daí coordenar um projeto, né? Isso por volta de 2 anos para me formar. Fiz isso por 2 anos, aprendi muito. E quando eu me formei com o diploma na mão, eu acho que em questão de 2, 3 dias, elas chegaram para mim e falaram: Manu, nós enviamos um projeto para São Paulo, para uma editora, para uma revista de nutrição. Eu, como assim? Mas nós vamos fazer uma revista de nutrição. O nome da revista era Nutrição e Notícias. A editora deu um ok e a gente queria que você fosse conosco para São Paulo, para essa oportunidade. E dentro disso, foi a primeira empreendedorismo é falar sobre decisões difíceis. Sim. Muitas decisões difíceis, dolorosas. Por quê? Porque eu tinha sido aluna da iniciação científica. Então, eu tinha tudo para sair direto para o mestrado. Eu já vim de 3 anos de iniciação científica. E eu tinha aquela ideia, né? Eu sigo no mestrado ou eu vou para essa oportunidade que para mim era única. Eu não tinha uma outra oportunidade em São Paulo, numa vertente mais de gestão, mais comercial. Era seu sonho ir para São Paulo, assim, para uma cidade grande, ou aconteceu? Eu, particularmente, quando eu fiz minha faculdade, meu sonho era terminar minha graduação e ir para São Paulo, viver aquela experiência que a gente vê nos jornais, a gente vê nas novelas. Você tinha esse sonho de ir para uma cidade grande? Tinha, mas como eu achava que isso não ia acontecer nem tão cedo, fui pega de surpresa. Porém, ao mesmo tempo, eu acho que meu sonho era realizar algo diferente. Eu fui muito motivada sempre a fazer algo diferente. Se eu jogasse, eu queria jogar, eu queria lançar uma estratégia nova, né? Se eu tivesse dentro da iniciação científica. Você falou que você jogava vôlei, a gente sabe como é o time do... Eu entendo muito pouco de vôlei, mas eu sei que tem posições. Qual era a sua posição aí no vôlei? Minha posição era levantadora. Eita, então o time todo precisava passar por você, todas as jogadas. Então eu gerenciava o time. Então eu entendia quem estava bem, quem era que não estava bem, quem era que ia fazer o ponto, dependendo da jogada, quem ia resolver a situação. E eu acho que isso foi um grande ponto forte em mim durante toda a minha formação. Sim. Quando chegou nesse momento de fazer essa decisão, de ter essa decisão, mestrado ou uma oportunidade em São Paulo, que era uma oportunidade totalmente insegura, porque o mestrado eu teria 2 anos ali, como eu vinha de uma frente muito da iniciação científica, eu tinha tudo para dar certo. E eu pensei, mas eu gosto de ser ousada nas minhas decisões, né? Eu sou o pé no chão, mas gosto de ser ousada. E ali eu vi uma oportunidade única aos 22 anos. Eu pensei que o mestrado eu poderia fazer em algum outro momento, mesmo que eu já tivesse muito adiantada e muito no feeling ali no mestrado. Então eu decidi ir para São Paulo, falei com meus pais mais uma vez, né, se assustaram, mas em questão de 15 minutos me apoiaram e a gente foi para São Paulo.
Me lembro como se fosse hoje. Lá em São Paulo, o meu trabalho era visitar grandes empresas, então eu com 22 anos, com um sotaque arrastado, né? Fui visitar Nestlé, fui visitar Danone, fui visitar Vigor, fui visitar Bauducco. Você fazia o que nessas visitas assim? Nessas visitas a gente ia comercializar a revista. Então os anúncios da revista, né, em parceria com matérias, né, com network. Sim. Então o objetivo da revista era levar conhecimento a todos os nutricionistas e em contrapartida para essas empresas era fazer esse produto chegar até as nutricionistas. E deu certo essa experiência, essa empresa? Olha, a ideia da revista era uma ideia bacana, mas nós éramos 3 jovens. Eu tinha 22 anos, nenhuma experiência com expertise, né, no comercial, apesar de que o que eu aprendi lá, talvez nenhum MBA me ensine até hoje. Viabilizamos a primeira edição da revista, viabilizamos a segunda. Na terceira, ficamos já mais difícil de viabilizar. E na quarta, realmente, a gente teve muita dificuldade de comercializar, fazendo com que ali também tivesse outro ciclo, onde a gente teria que ter uma decisão, né? O caixa começou a ficar muito apertado e eu costumo dizer, Gregório, que isso são situações que qualquer empresário, empreendedor, qualquer pessoa que cria um projeto pode passar, né? Muitas vezes as pessoas desistem muito disso, né? Ali eu tive uma outra decisão difícil. Após um ano em São Paulo, após um ano ter aprendido muito, eu precisaria tomar uma decisão. E eu sou muito prudente na minha decisão. Eu sou ousada, mas com prudência. Então, ali eu tive a decisão de voltar para Mossoró. Para Mossoró, porque financeiramente as coisas já tinham ficado muito difíceis. Chegando em Mossoró, vi um pouco triste, né? Era um trabalho que eu queria muito, não deu certo. Mas eu costumo dizer que meu luto é passageiro, né? Então passei ali 2, 3 dias pensando no que iria fazer em Mossoró. Você fez assim, volta para minha terra, cheguei em Mossoró de volta. O que era que você vislumbrava naquele momento para sua vida? Mossoró foi difícil quando eu voltei, porque eu gostei muito da experiência de São Paulo, né? São Paulo tem um outro ritmo, tem um outro mindset, né? E eu voltava em Mossoró, apesar de ser minha cidade que eu amo até hoje, ser pioneiro em algumas coisas aqui em Mossoró é difícil, né? Mas nunca deixei de acreditar de ser pioneiro. Então, todos os meus projetos aqui em Mossoró foram pioneiros. E ali eu disse, vou procurar os meus contatos e apresentar propostas diferentes. Então, montei um trabalho de consultoria para restaurantes, onde teve muito êxito. Logo com 15 dias, 20 dias depois, eu já tinha 12 restaurantes já conveniados. E após isso, teve uma oportunidade no Hospital Wilson Rosado, e onde eu fui selecionada para ser a nutricionista do hospital. Então foi uma grande oportunidade naquela época de iniciar um trabalho na nutrição clínica, que era uma área que eu, naquele momento, queria bastante. Então você foi para o Wilson, que a gente não precisa nem apresentar assim, todo mundo conhece aqui na cidade, na região. Perfeito. E você foi para o Wilson para trabalhar nessa questão da nutrição clínica. Lá você começou a ter um contato mais com, um pouco puxando para a vertente da Gevita, assim, para essa área, para esse segmento? Lá foi a minha grande escola de projetos hospitalares, projetos na saúde como um todo, né? Então eu tenho uma gratidão enorme a todo o corpo gestor de lá, sempre me ensinou bastante. E eu era nutricionista e sempre desenvolvia projetos. Então foi que a gente começou a perceber que aqueles pacientes que estavam de alta necessitavam de cuidados domiciliares. Muitos pacientes que estão de alta, eles estão de alta para a demanda hospitalar, mas para a demanda domiciliar ele ainda precisa de muitos cuidados. Então muitos desses pacientes falavam, Manu, você pode me acompanhar em casa? Pode me acompanhar em casa? E isso 1 ano desse jeito, 2 anos desse jeito, até um momento que eu e uma grande amiga disse assim, vamos montar um home care de forma bem inusitada, de forma bem descontraída, né? Nada tão programado, e eu disse, vamos. A partir daí começa uma nova estrutura, né? Onde a gente decidiu abrir até então a Qualivita. Não tínhamos dinheiro, não tínhamos investimento. A Qualivita abriu com apenas 5 mil folders e um aparelho Vesper. Né? Assim foi a história da Qualivita. Eu tenho a maior honra de falar sobre isso, porque e o Vesper ainda tinha assim, as pessoas falavam, mas onde é que fica a sede? Eu disse, eita. Só para tem muita gente que está acompanhando o programa que não vai saber o que é um aparelho Vesper. Então assim, não é, eu vou relembrar aqui para quem tá assistindo. Antigamente os telefones eram telefones com fio, que você tinha que ter o aparelho em casa. E a Vesper foi uma empresa que chegou para vender telefonia fixa. Era da sua época também, né? Eu peguei Vesper ainda. Era um custo fixo, mas era uma espécie de um celular, era um aparelho bem grande que a gente podia movimentar aí na cidade. Fixo móvel. Era um fixo móvel, era um celular maior, o aparelho
aparelho Isso. grande e você podia ligar e o custo da ligação era muito baixo. Quem você recebia ligações também sem precisar pagar valor de celular interurbano, então realmente dava essa facilidade. Você falou agora do Vespa, eu lembrei. Por quê? Porque tem que ser móvel, né? Sim. O nosso trabalho era móvel. E aí as pessoas, isso começou a pegar e as pessoas diziam assim, nossa, que legal, mas assim, eu tô... Aí, Qualivita, boa tarde, tipo assim, aqui na varanda, em casa, né, Qualivita, boa tarde. E a pessoa, boa tarde, eu gostei da ideia de vocês, onde é que vocês ficam? E eu disse, gente, é o seguinte, eu que atendi o telefone, né, porque nessas coisas sempre sobrava pra mim. Eu dizia, tudo bem, é porque assim, uma premissa do nosso serviço é a comodidade do nosso cliente. Então, vamos marcar e agendar seu horário, que nós fazemos questão de ir até sua casa. E isso durou um mês. Depois começou, onde é que vocês ficam, a gente não tá dando mais não. Então, foi daí que a Qualivita passou a ter sua primeira sede, né? A primeira sede foi ali na Prudente de Moraes, uma sala muito pequena. Depois mostro a foto para você, muito simples, né? Eu sempre acreditei na essência dos serviços. Eu vejo hoje muitas pessoas preocupadas com a maquiagem do serviço. E a maquiagem cara. Sim. Não estou dizendo que uma boa iluminação, uma boa fachada, uma boa comunicação não é importante. Mas eu acho que quando você não tem muitas condições, isso mata um sonho. Sim. Quando você tem condições muito ali limitadas, você querer primeiro cuidar da imagem, da vaidade, isso é caro e muitas vezes inviabiliza esse sonho. Então eu costumo dizer a todo mundo que vai começar, venda a sua essência, a sua credibilidade e principalmente passa segurança para o seu cliente. É isso que realmente, no final das contas, vai fazer você decolar. Você tocou no assunto aí, Manu, que eu acho de extrema importância. Nessa caminhada da gente, eu acho que a gente tem que ser muito grato a todas as pessoas que passam no nosso caminho. Por mais que a gente entenda que ciclos existam, de que existam algumas questões, mas esse lance de você falar que, olha, como eu sou grata por tudo que eu vivi na Wilson Rosado, que é uma empresa do mesmo segmento, mas atua de uma forma diferente, mas o quanto é bonito observar e reconhecer as pessoas que sabem ser gratas por tudo isso que viveram, porque às vezes a gente encerra alguns ciclos, algumas questões e fica aquele momento, mas acho que a gente tem que ser grato por tudo que a gente vive, né, por essas experiências. Eu acho que gratidão, inclusive é um dos nossos valores, né, é na jornada que tudo acontece, seja grato por tudo e por todos. O sucesso não tem uma linha de chegada, o sucesso é na jornada. O sucesso é sobre quem você conhece, é sobre com quem você aprende, é sobre com quem você se reconhece, né? Então, eu acho que eu tenho várias, desde os meus pais, desde a minha faculdade, como eu bem falei, professores, né? Mas até hoje, e eu queria essa oportunidade para falar, até hoje, quando eu tenho uma decisão muito difícil lá na empresa, eu penso assim, o que Dr. Bernardo faria se fosse ele? Porque eu aprendi muito com a diretoria do hospital como um todo, né? Eu ficava olhando tudo aquilo que eles faziam, né? Porque a gente precisa reconhecer, é uma empresa genuína, uma empresa que atende Mossoró e toda a região. Então eu acho que é extremamente importante. Isso desde uma pessoa que hoje, né, que é o dono do hospital, mas desde com um colega de trabalho da sua mesma linha, né, de hierarquia. Então a gente aprende todos os dias. Eu acho que gratidão é algo básico, né, para quem quer viver. Sim. Eu acho, né? E fechar ciclo é só fechar uma porta e abrir outra. Mas a gratidão continua. Inclusive, eu tenho funcionários que tiveram com ciclos meus lá atrás, em algum momento precisaram fechar esse ciclo e depois retornaram para a empresa. Legal. Você falou uma coisa que para mim é extremamente importante. Eu acho que às vezes, eu sou empreendedor também, tenho o meu negócio, tenho uma agência de viagens e eu comecei minha agência de viagens, eu sempre brinco com as pessoas, uma moto emprestada. Eu não tinha na época nenhum transporte, eu fazia as viagens, as pessoas me ligavam dos bairros, eu ia lá, pegava a moto e ia até as pessoas. E esses dias eu estava na empresa, às vezes a gente se preocupa muito no passo seguinte. Total. Só que a gente esquece de olhar para trás e ver a nossa caminhada. Lá na minha empresa eu fiz uma ilustração em frente à minha mesa de uma moto, de como tudo começou. E você falou essa questão da Vespa, assim, acho que às vezes é importante a gente lembrar de como isso, de como começou, de como é, porque às vezes a gente se preocupa muito com o próximo passo, mas esquece de contemplar a jornada, até porque o sucesso não é a linha de chegada, o sucesso, como você falou, é a trajetória. E eu acho que tem duas imagens que eu lembro muito bem, né, que é o Vesper e esse 5.000 folders, porque foi a casadinha. Eu tenho a minha primeira sede, que era uma lojinha muito pequenininha, simples, e quando eu vou mostrar em todas as minhas aulas, o pessoal olha assim, como se fosse assim, você começou assim, gente, isso aqui é meu orgulho. Tudo que hoje a gente conseguiu foi porque em algum momento a gente abraçou isso aqui. Naquela época eu não queria, eu fazia o meu melhor, então se o meu melhor é aquilo, eu ia criar a essência para aquilo. Então eu acho que é bem isso. É isso.
É histórias que inspiram, é histórias que emocionam. A gente está encerrando agora esse bloco do Chegue Lá e volta daqui a pouquinho com mais Manu Paiva, aqui do Grupo Gevita, contando essa trajetória de vida que está inspirando, está me inspirando muito. Espero que esteja inspirando você também. Até já! A cidade de Baraúna conta com a Microcel, uma loja ampla que oferece o melhor da tecnologia com preços super acessíveis. Eletroportáteis, informática, acessórios, papelaria, segurança e muito mais. Estamos localizados na Rua José Vitalino, número 31. Telefone para contato 84 99129 3687. Jornalismo levado a sério, feito com responsabilidade. As principais notícias do estado em um jornal dinâmico e com credibilidade. Para ficar bem informado do que aconteceu no dia, de segunda a sexta, das 6h30 às 7 horas da noite, Telenotícias na Telecab Canal 10. A gente tá de volta aqui com mais um bloco do Cheguei Lá. Eu tô hoje aqui com a Emanuele Paiva, nutricionista por formação e empreendedora por vocação. Hoje é da Gevita, do Grupo Gevita, um grupo de saúde aqui em Mossoró. E ela estava contando um pouquinho, já contou um pouco da infância, da questão da faculdade, quando a empresa fundou, que se chamava Qualivita. E eu queria entender como foi esses primeiros momentos aí de Qualivita e dessa virada aí até chegar ao Gevita, porque eu confesso que eu conheci a empresa um pouco mais no período da pandemia, vocês fizeram uma publicidade, um serviço que vocês ofereceram, mas eu não lembrava desse primeiro momento da Qualivita. Que época foi essa? Como é que aconteceu? É uma fase muito importante, né? Nessa virada de Qualivita para Gevita, nós já temos 10 anos de empresa, né? E nosso foco sempre foi home care e a gente trabalhou muito com operadora de saúde. Com os planos de saúde, com né? Os operadores de saúde, com os planos de saúde. Então, de 2009, quando surgiu a empresa, até 2019, nós estávamos praticamente 100% dedicados às operadoras de saúde, aos planos assim, de saúde. A operadora delimita que um determinado paciente vai ter um atendimento em casa. Perfeito. Então, vocês faziam essa parte do home care, uma espécie de terceirização para os planos de saúde? Isso. O home care ele tem um conceito muito forte de deshospitalização do hospital, né? Que a gente chama de deshospitalização hospitalar. Então, com que intuito? Muitas vezes, devido à tecnologia e modernidade do atendimento hospitalar, os pacientes, isso é algo muito positivo, né? A mortalidade é cada vez mais vencida. Então, pacientes que entram gravíssimos, muitas vezes essas chances são elevadíssimas. Então, isso fez com que esses pacientes saíssem da UTI para a enfermaria, mas que ainda com muita necessidade de reabilitação, muita necessidade de manutenção e de cuidados para ter uma vida com qualidade de vida. Com isso, as operadoras, elas fazem muito essas contratações de home care, né, para fazer o cuidado, né, além do hospital. Só que muitas vezes, eu estava explicando, né, existe uma modalidade de internamento domiciliar e de assistência domiciliar. Então, pacientes traqueostomizados, com ventilação mecânica, precisando de 100% de cuidados dependentes, hoje nós montamos um leito idêntico ao do hospital, né, idêntico com a gravidade que hoje o hospital atende, que a gente chama de internação domiciliar. Então, só para me entender aqui, que eu sou leigo, eu não sou dessa área, para entender, vocês no caso montam toda a estrutura de maca, de equipe, de auxiliar de enfermagem, de fisioterapeuta, de médico, é mais leito ou menos assim que funciona? Cama hospitalar, suporte de soro, ventilação mecânica, oxigênio, tudo que Como envolve. Foi para você que começou com um Vesper e 5.000 folders, começar a estruturar isso? Assim, você esperou, não, vou abrir quando eu conseguir um determinado quantia, como é que foi essa Perfeito. virada, assim, do que você tinha para que realmente, porque a gente sabe que para investir na saúde, Perfeito. principalmente para montar um Perfeito. UTI, não é coisa barata, né? Perfeito. E não é à toa que nós, quando viramos a chave de Qualivita para Gevita, nós tínhamos 10 anos, né? Então, quando a gente fez ali, logo com 6 meses de abertura da empresa em 2019, com 6 meses, a Unimed já fez o nosso contrato, né? E ali, o que foi que aconteceu? A gente foi arriscando paciente a paciente. Por exemplo, na hora de uma admissão do paciente, a gente montava tudo. Então, a gente tinha um valor de fluxo de caixa como se fosse para atender um paciente. Mas uma grande força da empresa sempre foi gestão, né? Sempre foi trabalhar com os recursos que tem da melhor forma e sempre foi reinvestir. Então é outra coisa que eu acho que a gente precisa quebrar o glamour do empreendedorismo.
Às vezes as pessoas querem empreender como se fosse numa virada de chave para dizer assim, não, vou empreender porque eu quero ser rico, né? E muitas vezes esse resultado financeiro ele vem, mas ele vem com o tempo. Posso quebrar um pouquinho dessa entrevista aqui e perguntar para você o que é riqueza, Manu? Riqueza, saúde e realização. Riqueza, saúde e realização. Às vezes a gente fica muito ligado a essa questão financeira, com a conta bancária cheia. Perfeito, né? E hoje eu lhe digo mais. Riqueza é você ter liberdade para você dizer não. Porque depois de 15 anos, muitas pessoas chegam assim, tem um projeto excelente para você. E aí eu digo, como é esse projeto? E às vezes as pessoas dizem assim, é para ganhar muito dinheiro. Ali eu já sei que não vai funcionar. Porque nada dá muito dinheiro de forma a curtíssimo prazo. Sim. E eu vou lhe dizer, sabe quando um projeto é bom? Quando a pessoa diz, lembrei de você. Tem sua característica, sua força. Vai dar muito trabalho, mas acho que tem uma rentabilidade importante. Pronto. Esse é o projeto que vale a pena. Que ensinamento, viu? Esse é o projeto. Porque, principalmente depois de uma credibilidade de mercado, de uma empresa que já tem 10, 8, 15 anos, as propostas vão ser inúmeras. Liberdade é dizer não para alguma delas. Aí algumas pessoas dizem assim... Isso é ser rico. Isso é ser rico. Porque as pessoas vão dizer assim, mas um concorrente seu vai botar. Eu disse, mas não é para mim. Pode ser para ele. Não é para mim. Então tem coisas que não é pra gente. Como também uma vez eu aprendi, nem todos os clientes é de uma única pessoa. Eu vou ter os meus clientes, você vai ter os seus clientes, o meu concorrente vai ter os clientes dele. Porque você vai atender num nicho, você vai atender numa estratégia, você vai atender num foco, você vai atender numa personalização. Então isso é muito, muito importante. À medida que você vai conquistando e você vai percebendo que empreender é sobre propósito, então liberdade é saber dizer não. Riqueza é ter liberdade para saber dizer não no que não é seu, como também riqueza é a liberdade de você defender o que é seu. Eu acho que são duas coisas importantes. Que ensinamento você está dando aqui. Falando aí mais um pouquinho aí dessa questão da virada da Qualivita para a Gevita, vocês passaram 10 anos atendendo os planos e como foi esse rebrand aí, esse momento? Perfeito. Durante esses 10 anos, né, o foco principal, nós chegamos a 150 funcionários, foco principal em operadoras para esse estilo de home care. Porém, nesses 10 anos, surgem mais duas empresas do grupo. Surge a Vitamed para material médico hospitalar, próprio pedido dos nossos clientes. Então, nossos clientes, você não tem isso para vender? Você não tem isso para vender? Um álcool, um soro, um esparadrapo. E surgiu uma outra empresa queridinha ali já em 2018, mais ou menos, que era a Cevita, que era cursos que ajudam o mundo. Eu tenho uma tendência muito forte para a educação. Você aí eu falou, fiz né? o link, educação com saúde. Mas o meu propósito com a educação, principalmente, é porque tantas pessoas boas às vezes não têm oportunidade ou estão dentro de um trabalho e são demitidas. E porque tem tantas pessoas desempregadas e porque tem tantos gestores que dava tudo para mudar a equipe toda. Então, no meu tempo, até inclusive de experiência profissional enquanto colaboradora, eu não entendia por quê. Existia tanta gente na fila procurando emprego e se você fizer uma entrevista com coordenadores e gestores, eles vão dizer que eu trocaria pelo menos 70% da sua equipe. Então era algo que não se comunicava. Então, enquanto educação, eu vim muito para entender o que faltava no mercado, o que faltava para essa pessoa que estava desempregada e o que faltava para esse gestor que contrata, mas ele quer contratar, mas ele não encontra a pessoa. E eu entendi. Né? E a gente tem uma metodologia própria dos nossos cursos hoje, né? Que é a 3G, 3Rs, que é justamente para falar sobre conhecimento técnico, gestão, respeito e reciprocidade. Às vezes você tem muito conhecimento técnico, mas você não tem gestão. Então você faz uma entrevista, só uma por dia, porque você não tem gestão para ter habilidade e agilidade para fazer 3 por dia, por exemplo. Ou você tem esses dois, mas você não tem respeito e reciprocidade. Então você não tem um network, você não sabe ter soft skills o suficiente. Então eu juntei essas 3 coisas. Um profissional hoje completo é aquele que tem um bom conhecimento técnico, principalmente da saúde, que é meu foco. Conhecimento técnico, então ele sabe fazer um bom acesso. Mas ele tem gestão. Ele sabe que aquele acesso tem que ser eficiente e rápido. E ele tem que ter respeito e reciprocidade, principalmente para dar um bom dia e tratar aquele paciente da melhor forma possível. Eu vi pessoas que tinha 2 e não tinha 1 e tinha sido demitido. Então, para mim, hoje não é só quem tem grande conhecimento técnico, mas essas 3 coisas. Então, voltando um pouco, até 2018, essa foi a finalidade pelo qual a gente criou a empresa de cursos. Só que a gente tinha a Qualivita, a Vitamed e a Cevita. E a gente começou a entender que tinha uma dificuldade enorme de comunicação. As pessoas diziam, não, eu vou para o curso da Qualivita. Ou então eu vou comprar um soro, eu vou comprar na Qualivita. Só que a Qualivita não era a empresa, né? Então, dentro dessa dificuldade
toda que nós tínhamos, né? Nós começamos um trabalho com a PWR de Achão, que hoje é o nosso conselho administrativo, uma empresa nacionalmente conhecida, né? E um dos nossos pontos principais do planejamento estratégico. Por que G-Vita, já que vocês... Vita é questão de vida, de saúde, de tudo. Porque na hora do rebrand a gente não queria perder tudo da Qualivita, porque já era uma empresa de 10 anos no mercado. Sim. E a gente queria permanecer pelo menos a essência do Vita. Então o G-Vita, por incrível que pareça, já era um código que a gente usava internamente, que era Grupo Vita. Então ficou Grupo G-Vita, né? Então, às vezes, a grande ideia está no seu colo. Sim. Às vezes a grande ideia não precisa criar o que ninguém criou. Às vezes a grande ideia é você olhar para algo e você se entusiasmar. Então veio todo esse estudo, foi quando a gente realmente fez um trabalho de rebrand muito importante, né? Posicionamos todas as empresas, né? Cada uma dentro do seu nicho. Hoje nós temos a G-Vita Assistência com um serviço de home care e central de ambulâncias, que a gente vai já falar sobre ela, né? Nós temos a G-Vita Shop Material Médico Hospitalar, com atuação muito forte em nutrições especiais, e nós temos a G-Vita Educação, que hoje é uma empresa com esse propósito, né? De tornar um profissional diferenciado. Eu acabo acompanhando o Mossoró, que a gente acaba acompanhando, vendo nas redes sociais, e eu percebi muito a atuação forte de vocês durante a pandemia. Perfeito. Vocês criaram um produto que eu queria que você explicasse um pouco pra gente como foi esse olhar e como foi trabalhar num período tão desafiante que foi a pandemia que a gente viveu aí recentemente, e a G-Vita apareceu pra mim nesse momento. E pandemia me faz lembrar, como um bom empreendedor, né, de um ano de montanha-russa, né? A pandemia foi em 2020, né, 16 de fevereiro. Tá. A gente teve o nosso primeiro caso, né, no Brasil, em São Paulo. Eu tava em São Paulo. Sério? Era carnaval, era período de carnaval, era aquele, acho que foi um italiano que tava voltando pra lá. E pra gente era algo muito... Eu lembro minha mãe no WhatsApp, olha, teve um caso de Covid aí. Eu disse, beleza, tudo certo, assim, tô curtindo meu carnaval e isso não vai acontecer. E muito provavelmente, muita gente já tinha tido Covid. Eu, pelo menos, vim descobrir depois que eu tive o Covid dia 7 de março. Logo no Ou início, seja, assim. logo no início, né? Tive algo muito estranho, mas não. Ainda era da interrogação que as pessoas se tinham viajado ou não, né? E eu não tinha viajado, né? E antes disso, né? O mês o ano de 2020, que foi o ano da pandemia, onde tudo isso aconteceu, a gente teve, eu particularmente, né? Eu tinha um filhinho, ele estava prestes para fazer 2 anos em 2020, fez em julho, inclusive. Já estava numa investigação, né? Eu estava muito mexida nesse momento, né? Com um diagnóstico para autismo, né? E a pandemia foi de fevereiro para março. Quando foi 27 de maio, minha mãe tem um AVC hemorrágico, né? Então, por que eu estou destacando isso? Porque a vida do empreendedor, a vida do empresário, a vida de quem luta pelos seus sonhos é uma vida normal como qualquer outra pessoa. Nós temos os nossos problemas diários, os nossos desafios diários. Equilibrar tudo isso envolve, inclusive, cuidar muito de si. Dentro da linha de todo o empreendedorismo que eu segui, né, aprendi que saúde mental é muito importante, a gente se cuidar da gente é muito importante. E eu escutei uma frase, né? Nenhum sucesso vale sua saúde. Então, aos que querem realizar seu sucesso, estudem, se dediquem, estudem mais do que a média e tudo, mas tire um momento para você, né? Então, a história do meu filho, ele me reorganizou toda, eu virei muito, né, a casaca, mas depois encontrei meu ponto, né? Graças a Deus minha mãe hoje está bem, mas isso tudo no meio de uma pandemia, que foi ali na primeira onda. Como você identificou essa oportunidade de você estar oferecendo aquele... Era um serviço de assistência, né? As pessoas estavam com Covid em casa. Na primeira onda a gente só entendeu, né? Na segunda onda eu disse, a gente precisa lançar serviços para a pandemia, porque na primeira onda estava todo mundo desesperado. A gente não sabia nem, inclusive, se a gente ia sobreviver ou não, nem nós da área da saúde, né? Então na primeira onda eu tinha uma ambulância, né? E aí comecei a fazer as remoções, e começou aquela loucura por leito hospitalar. Lembra que as pessoas procuravam por leito de UTI e não se encontravam. Então, mesmo com todos os desafios pessoais, o que a gente conseguiu trazer na segunda onda é que as pessoas precisavam ser transportadas, né? E as pessoas eu comecei a perceber que as pessoas ou iam no pronto-socorro
por um simples cansaço, e quando chegava no pronto-socorro era ansiedade, estava com Covid, mas a sintomatologia era da ansiedade, como também aquela pessoa que ficava em casa, e quando chegava no pronto-socorro, ela subia imediatamente. Então, diante disso tudo, a gente lançou 2 produtos grandes na pandemia, que foi nossa central de ambulância, saímos de 1 para 4 ambulâncias, né? Então a gente funcionava domingo a domingo, 24 horas por dia, muitas viagens, e era de Fortaleza para Pau dos Céus, para Natal, para Recife, Paraíba, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, nós rodamos todos, sempre atrás desses leitos. Então acho que foi um serviço muito importante para que a gente ajudasse essas pessoas a encontrar de fato o tratamento que tinha. Muitas vezes não tinha em Mossoró, estava tudo lotado. Sim. Ou não tinha em Fortaleza, de Fortaleza queria vir para Mossoró, né? E também a gente lançou o monitoramento Covid, foi quando a gente fez uma campanha brilhante, né, com os outdoors, e que tudo aquilo ia passar, levando uma mensagem muito de esperança às pessoas. Cuidamos desse projeto divinamente bem. Nós atendemos 106 pessoas nesse projeto. Nosso índice de internação foi menos de 5%. Então, de 106 pessoas, a gente só teve ali por volta de 6 internamentos. Então, isso mostrava que, Manu, mas como foi esse trabalho? As pessoas em casa recebiam telemonitoramento 24 horas, porque as pessoas em casa ficavam reclusas. Então, no monitoramento, ele falava com o enfermeiro, falava com o psicólogo, falava com a psicóloga e falava com o médico. Então, fazia com que toda a ansiedade, aquele medo, aquela sensação de que ia morrer, de fato, a gente entendesse se era psicológica ou se era, de fato, né, orgânica, vamos dizer assim. E aí foi um trabalho maravilhoso, conseguimos. Né? Empreender é isso, né? Identificar oportunidades. A gente está encerrando agora o nosso terceiro bloco do Cheguei Lá. A gente volta já para o encerramento aqui com o Manu, que está aqui dando essa aula de gestão, sua história de vida, inspirando e motivando a seguir os nossos sonhos. Até já! A Telecab tem mais conexão para toda a família, como TV mais internet a partir de R$ 89,90, planos de 750 MB, 500 MB, 300 MB e 150 MB. Navegue quando quiser, sem travar. Vem para a Telecab, é mais conexão para você. A cidade de Baraúna conta com a Microcel, uma loja ampla que oferece o melhor da tecnologia com preços super acessíveis. Eletroportáteis, informática, acessórios, papelaria, segurança e muito mais. Estamos localizados na Rua José Vitalino, número 31. Telefone para contato 84 99129 3687. Jornalismo levado a sério, feito com responsabilidade. As principais notícias do Estado em um jornal dinâmico e com credibilidade. Para ficar bem informado do que aconteceu no dia, de segunda a sexta, das 6h30 às 7 horas da noite, Telenotícias na Telecab Canal 10. É sobre sonhos, é sobre seguir sua intuição, é sobre lutar por aquilo que você acredita. A gente está de volta aqui no quarto e no bloco do Cheguei Lá. Eu estou conversando hoje com Manu Paiva Emanuele, nutricionista e empreendedora que tem uma trajetória brilhante que me surpreendeu também, porque às vezes a gente vê uma determinada empresa e a gente não sabe o que é toda a história da empresa. Então a oportunidade do programa é essa, da gente tentar entender essa caminhada, essa trajetória, e estou surpreso em ver a grandiosidade da sua empresa e do serviço que vocês oferecem. Vocês falaram aí que você começou com a Qualivita, que você atendia os planos de saúde, depois você chegou para o cliente final. Hoje, como é que está o Grupo Gevita? Como é que está atuando? O que é que vocês estão? Como é que está a realidade de vocês aqui hoje? Quantos funcionários vocês empregam? Hoje nós temos 120 funcionários. Né? Depois da pandemia, né, a gente conseguiu transformar o que era atividade essencial da pandemia para uma necessidade rotineira da saúde. Então, a gente passou na pandemia de uma viatura para 4, hoje nós temos 6. Aquela expertise de transporte de pacientes, ela hoje foi cedida para todos os estados, e hoje todos os estados têm como ponto em Mossoró
a nossa central de ambulâncias, né? Então a gente faz muitas viagens para o Ceará, para o Rio Grande do Norte, para Paraíba. Home Care sempre foi nosso carro-chefe, foi inclusive nosso primeiro produto, né? Dentro da G-Vit Choque, que é a Vitamed antiga, né? A gente tem uma linha muito especial de nutrição interal, muito referenciada. O que é nutrição interal? Assim, tô aproveitando que eu tô um nutricionista para explicar para quem está em casa, até para mim também, Perfeito. O que é oferecido nessa nutrição. A nutrição interal é uma nutrição especializada para pacientes que não têm condições de se alimentar de forma natural, como a gente se alimenta, ou que estão em déficit calórico. Às vezes até eles se alimentam pela boca, mas muitas vezes precisa de um suporte a mais proteico, um suporte a mais de cicatrização, um suporte a mais de alimentação específica para diabético. Então, todo alimento que vai, de fato, suprir necessidades parciais ou totais da nutrição daquele paciente se chama nutrição interal. Ah, Manu, mas isso tem alguma relação com aqueles suplementos proteicos? Quando a gente fala em nutrição interal, a gente fala de perfil de pacientes que estão no estado de saúde e doença desequilibrado. Então, muitas vezes, essa nutrição interal, na sua totalidade, é utilizada para pacientes de suporte de saúde e doença. Então, a gente tem um pouquinho de um lag diferente daquela nutrição esportiva, onde o paciente está querendo performar, onde está querendo melhorar um estilo de vida. Então, nós somos referências em nutrição interal, principalmente naqueles pacientes sondados. São pacientes que não se alimentam mais pela boca, ou pacientes que têm gastrostomia, que tem um botãozinho aqui na barriga que já não consegue fazer. Então, são pacientes que muitas vezes são pacientes conscientes, mas não conseguem se alimentar, mas são pacientes muitas vezes que são inconscientes. Você falou aí, da gente falando desse momento atual do grupo G-Vita, eu tive um contato com a G-Vita porque também gosto de praticar esporte. Acho que o esporte para mim hoje é uma válvula de escape da gente ir, de se exercitar, de fazer a nossa parte. Eu estava recentemente, não estava participando da competição, mas fui assistir uma competição do CrossFit e vi lá a G-Vita atuando. E depois passei a ver vocês em alguns eventos aqui na cidade, acho que no São João recentemente vocês estavam por lá também. Perfeito. O que é esse serviço que vocês estão prestando aí na área de eventos? E aí onde vem a grande, se falou logo no início da abertura desse bloco, de algo chamado de intuição, né? A intuição é um grande DNA do empreendedor, porque através do serviço de remoção com ambulância, eu comecei a acreditar que Mossoró poderia ter o que grandes capitais tinham, que era a segurança, principalmente para atletas, quando eles estivessem em competição, ou segurança em uma festa. Todas as grandes capitais já têm um serviço de saúde, independente de qual seja o evento. Teve um aglomerado de pessoas, a gente tem uma equipe de suporte. E eu sonhava muito em realmente criar essa cultura dentro de Mossoró. A gente é um DNA muito pioneiro, né? Se você pensar, o Home Care nosso foi pioneiro, a central de ambulância foi pioneiro, e dentro da central de ambulâncias a gente teve as remoções, mas a gente lançou o serviço de área protegida. Né? É um serviço onde a gente tem uma delimitação diária e é responsável por todo suporte de urgência e emergência daqueles clientes. Não pacientes, porque não são pacientes, são clientes. E hoje, depois da pandemia, a gente fez um grande lançamento no Sertão Games do CrossFit, né, onde a gente teve o lançamento dessa proposta, desse pioneirismo. A partir daí, a gente viu a necessidade de vários eventos esportivos de Mossoró, e aí parabenizar quem faz esses eventos e está tendo uma atenção para esse. Recentemente a gente fez a cobertura de um evento, para você ter ideia, teve um atleta que infartou. Né? Então, mas não era saudável, mas quando trata de saúde, a gente trata para que nunca possa acontecer, mas sim, saúde é uma coisa totalmente previsível. Então, você que tem seu evento, que quer realmente uma segurança, nós temos a área protegida. Vocês montam uma espécie de um espaço médico lá dentro? Nós temos várias modalidades. A gente tem só a cobertura médica, que vai com a ambulância e a equipe. Nós temos a ambulância e ambulatório, que aí a gente faz dentro dele tanto a parte de transferência, mas também a parte como se fosse um pronto-socorro, né, um atendimento, um pré-atendimento. Então a gente faz diversas modalidades, dependendo do tamanho do evento, dependendo da estrutura do evento. Além dessa parte de eventos, a gente sabe que Mossoró hoje concentra uma força muito grande, a questão da exploração do petróleo, que tem voltado para cá, a energia eólica. Você também acaba atendendo esse mercado? Existe demanda para o seu segmento? Hoje em dia, Mossoró região tem empresas que tratam a questão de saúde, né, segurança, saúde e ambiente de forma extremamente responsável. Então, hoje, empresas grandes, principalmente aquelas que submetem alguns seus colaboradores a atividades de alto risco de acidente, hoje eles têm uma necessidade desse serviço, né? E hoje a gente faz um trabalho muito importante de retaguarda. Nós temos dois tipos de trabalho. Nós temos o trabalho onde a nossa ambulância fica no local, mas nós temos trabalhos de retaguarda. Significa dizer que uma ambulância da nossa central ela fica presa
para atender só as chamadas dessas empresas. Entendi. Então é algo que, assim, nem sempre o colaborador sabe, essa preocupação da empresa, mas tem empresas muito sérias que estão levando cada vez mais essa necessidade de segurança, né, para dentro das empresas. E voltando aqui para a Gevita, para a parte do Store, hoje vocês têm aqui essa sede aqui no bairro Santo Antônio, aqui em Isso. Mossoró, e aqui vocês acabam concentrando toda a estrutura da empresa. Tem algum outro espaço que vocês ocupam? Isso. Nós hoje ocupamos toda a empresa nesse endereço, mas com duas projeções, né, principalmente para Store, que aí a gente vai lançar uma unidade, né, num outro endereço. Esse endereço aqui vai ficar exclusivamente para atendimento hospitalar, ligado mais hospitalar, e a gente vai ter uma estrutura mais de home center mesmo, né, dentro de um outro endereço que está prestes a ser lançado. E nós temos a Gevita Educação também. Nossos cursos hoje acontecem todos em parceria com o Hotel Gabos, mas logo a gente vai lançar em uma estrutura educacional bem robusta, um hub aí da educação em saúde, se Deus quiser. Amém. E os sonhos de Manu aí, a Manu que criança lá, competitiva na época da escola, a Manu de hoje, que é a Manuela do futuro? O que é que ela pensa para essa empresa que você carrega assim, o brilho? O que eu mais gosto assim, do empreendedorismo é da gente olhar depoimentos como o seu, depoimentos genuínos, e a gente vê uma oportunidade dessa, o seu olho brilhar para você falar desde a época do Vesper, a toda a trajetória que você passou. O que é que você sonha, o que é que você projeta para o seu futuro? O meu sonho primeiro é de continuar acreditando nas pessoas. Eu acho que o líder, o empresário, tem toda essa parte que a gente conversou, a parte da jornada, a parte do sucesso, das conquistas, mas nós somos muito responsáveis por descobrir talentos. E onde essas pessoas não tiveram chance em nenhum lugar, elas se descobrem e muitas vezes realizam o sonho dele, das suas famílias. Então acho que todo líder genuíno, todo empreendedor genuíno tem uma capacidade enorme de continuar acreditando nas pessoas, por mais tecnologia que nós tenhamos, né? Esse é um dos grandes meus sonhos, principalmente porque tem uma turma de liderança aí que a gente está formando para cada vez mais galgar com responsabilidade no grupo. E a Manu futura, meu DNA, as pessoas dizem que eu sou empreendedora, mas eu amo o projeto, né? Todos esses projetos da empresa foram idealizados por mim. Então, se você disser assim, Manu, você quer trabalhar como empreendedora ou como diretoria de projetos? Se eu pudesse, eu iria como diretoria de projetos, apesar de eu amar ser empreendedora, mas eu gosto muito de criar solução, muito. Para mim, eu teria assim, um tempo livre, e é essa Manu do futuro, que olhasse cada dor de um paciente na saúde e conseguisse, com o empreendedorismo, com a inovação, com o marketing, com o operacional, com o estratégico, criar produtos. Eu acho que a realização mesmo, tudo é consequência. O seu sucesso é consequência, a sua condição financeira é consequência, isso sempre vai ser a consequência. Mas o olho brilha quando você, de fato, principalmente na saúde, você salva uma vida, mas principalmente você salva uma dor. Salva uma dor de um familiar, você salva a dor de um filho, você resolve com grande simplicidade e genuinidade, porque às vezes na saúde a gente trabalha muito com tecnologia, muita inovação, mas a gente tem um mantra aqui dentro, né, que é o humanismo. Muitas vezes você salva um paciente conversando com ele, você salva uma pessoa conversando com ele. Então a Manu do futuro é cada vez mais se dedicar que a área da saúde, por mais clássico que seja, a gente nunca perca o humanismo, que eu acho que é genuinamente o grande DNA. Genuinamente é o que faz a saúde, inclusive, se abrir para a tecnologia, é o humanismo. A gente não pode deixar ou pensar na saúde que a gente tem vários lançamentos, a gente tem vários protótipos de alguma coisa, mas genuinamente nunca deixar de lá a razão pelo qual você existe, que é o humanismo, que é a forma de se relacionar com outras pessoas. O que é que a Manu Mãe quer deixar pro seu filho aí? A Manu Mãe é babona. Anos, mas o que é que a Manu Mãe quer quando o seu filho tiver com seus 20, 25 anos, o que é que a Manu Mãe quer deixar de orgulho aí pro seu filho? Valores. Valores são inegociáveis, né? Os nossos valores de autorresponsabilidade, integridade, honradez, gratidão, garra. E eu lembrei que meu filho é autista e ele fala, a comunicação com ele sempre é mais curta, né? E a nossa oração da noite, eu vou poder falar que é simples, né? É em nome do Pai, do Filho, aí ele, em nome do Pai, Filho, Espírito Santo, amém. Papai do céu, te amo, sou grato, um beijo, sou grato. Porque independente de condição de saúde, nós temos que ser gratos pela nossa oportunidade de viver. Eu sou muito grata à vida,
inclusive hoje é aniversariando do mês da empresa, né? E eu sempre faço esse mexido, né, no coração das pessoas, né? O que seria da gente se não tivesse gratidão à vida, né? Nós nem existiríamos. Então a vida, eu acho que é algo que, independente se ela tá boa, se ela tá ruim, é algo que realmente a gente tem gratidão. E eu acho que a mãe é essa, né? Eu luto incondicionalmente pelos direitos, principalmente depois de ter um filho autista, né? Pelo respeito, né? Pelo não julgamento, pela inclusão e não a inserção. Às vezes a gente ainda faz muita inserção e a gente esquece da inclusão, por uma sociedade mais justa, né? Mas acho que mais inclusa mesmo. Então a mãe Manu é essa, que vai continuar lutando cada vez mais, né, para que nossos filhos, né, e todos os outros tenham melhores condições num ambiente melhor. Manu, a gente está chegando aqui nos últimos instantes aqui do programa. Eu queria que você desse um recado curto aí para quem está em casa, para quem tem seu sonho, para quem quer empreender. Qual é o principal conselho que você dá para quem está começando, para quem está com aquele sonho no papel e criando coragem de dar o passo adiante? Não desista, né, e não pare pelos julgamentos. Os julgamentos vão sempre existir. Então você vai escolher ou o julgamento, ou a crítica, ou o seu sonho. Então o que eu diria é que acredite na sua intuição, na sua dedicação, seja genuíno e íntegro. Nada é mais importante. Nenhuma campanha de marketing é mais importante do que a sua genuinidade, sua integridade, seu compromisso com o cliente. Então nada é mais forte do que isso. É isso. Histórias que emocionam, histórias que inspiram. Hoje eu tive a oportunidade de, com vocês, descobrir um pouco mais da história da Emanuele Paiva. Que história, que sabedoria. Estou surpreso com esse desenrolar, com tudo isso que você passou pra gente. Eu agradeço aqui a oportunidade de conversar com você, de entender e de também motivar quem está em casa a lutar por aquilo que acredita. Nossa, obrigada a todos, obrigada, Gregório. Espero você vir, não como cliente nem tão cedo, mas caso precise a gente está à disposição. Eu que agradeço. Até a próxima semana com mais um episódio do Cheguei Lá, aqui na Telecab.